Tudo bem, meu povo? Como é que estamos? Novamente aqui no Notório Podcast. E hoje tenho certeza que vai ser um dos melhores e mais interessantes podcasts em termos de conteúdo, em termos do convidado que a gente está trazendo aqui para vocês, que é o Dr. Jorge Malmestein. Ele é juiz federal da 5ª Região, aqui na terceira vara, né, da Justiça Federal aqui em Fortaleza. E podemos dizer, uma das maiores autoridades do meio jurídico do país, em termos de inteligência artificial aplicada, né, ao direito. Né? A gente vai ter, durante o podcast aqui, muito tempo aqui para tentar explorar bem o nosso convidado aqui. Mas antes, eu já queria pedir para vocês, como sempre, né, para vocês curtirem, para vocês compartilharem esse conteúdo, para chegar para mais gente, para o algoritmo do YouTube estar entregando para os nossos seguidores e as pessoas que têm interesse na área, tá bom? Contamos com vocês. Então, antes de darmos seguimento, Dr. Jorge Malmestein, a gente geralmente apresenta o convidado, mas aqui a gente faz o inverso. A gente espera que o convidado se apresente para o nosso público aí. Fica à vontade, professor. Opa, Mauro, um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês, no Notório, um grupo de divulgação de conhecimento jurídico muito relevante aqui da nossa cidade, do nosso estado, e é uma honra muito grande para mim poder contribuir, participar desse podcast, sobretudo para falar de um tema que eu sou extremamente empolgado, entusiasmado, que é a inteligência artificial e, mais especificamente, como você disse, inteligência artificial aplicada ao direito. Eu sou juiz federal, né, como você disse, e eu costumo ter alguns hiperfocos, alguns interesses que se tornam meio obsessivos, né, que se tornam extremamente como se fosse algo que eu não consigo deixar de explorar. E eu já tive isso em relação a direitos fundamentais, eu passei muito tempo estudando direitos fundamentais, depois sobre ciências cognitivas, vieses cognitivos, depois sobre aprendizagem, tem um livro chamado Superaprendizagem, onde eu mostro alguns estudos, algumas técnicas avançadas para melhorar a performance cognitiva. E mais recentemente, esse hiperfoco, esse interesse, essa obsessão curiosa, inquieta em relação à inteligência artificial generativa, né, que começou desde o início dessa hype, né, que hoje em dia deixou de ser hype, né, hoje em dia já está consolidado, né, já está consolidada a ideia de que nós estamos diante de uma transformação. Mas começou justamente no início de 2023, quando o ChatGPT começou a ser utilizado massivamente pela comunidade, pelo público em geral. Então, naquele momento, né, eu ativei esse estado de curiosidade intelectual e, desde então, tenho tentado cada vez mais dominar esse assunto e também divulgar, né, um pouco a minha experiência, o meu aprendizado sobre inteligência artificial generativa aplicada ao direito. Nós vamos ter muito tempo aqui para tratar de inteligência, mas ainda nessa questão da apresentação, professor, a gente queria saber um pouco mais. Você é cearense, é daqui? Como foi a sua formação jurídica? Como foi porque grande parte do nosso público é estudante de direito. E às vezes ele quer entender como foi essa formação jurídica, né, do convidado, para muitas vezes se inspirar e seguir também os passos. Bacana, Mauro. Eu fiz a minha faculdade aqui em Fortaleza, na UFC, nos anos 90, entrei em 95, me formei em 99. A UFC é a minha casa, a Faculdade de Direito da UFC é a minha casa. Fiz lá também o meu mestrado em Direito Constitucional. Fiz lá muitos amigos, muitas histórias, aprendi bastante lá. E depois, né, fiz o meu doutorado na Universidade de Coimbra. Eu sou cearense, nasci aqui em Fortaleza, praticamente vivi quase 80% da minha vida toda aqui em Fortaleza, mas tive aí alguns deslizes, como todo cearense, né, de explorar o mundo, né? Eu morei um período em Maceió, assim que eu me formei, fui ser procurador do Estado em Maceió, né, em Alagoas. Depois, né, assumi a Justiça Federal aqui em Fortaleza como substituto, titularizei em Mossoró, tem minha temporada também lá no Rio Grande do Norte, em Mossoró. E depois fui fazer o meu doutorado, né, em Coimbra, onde também morei alguns anos lá em Portugal. Mas no mais, sou daqui, sou do Ceará, sou da terrinha, né, adoro aqui, né, sou viciado. E tem também, né, um episódio mais recente em que eu fui morar também em Brasília, agora recentemente, mas
numa temporada no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, mas agora estamos de volta, né, aqui para Fortaleza. Vocês estão vendo aí, né? O currículo aí do homem é bem pesado no bom sentido. Professor Jorge, eu vou logo assim, como a gente diz aqui no Ceará, né, na nossa verve, eu vou entrar solando. Pergunta inicial, para a gente dar entrada nesse assunto tão interessante. A inteligência artificial, ela pode realmente substituir os advogados, os juízes no futuro, ou é apenas uma ferramenta de apoio? Uma pergunta importantíssima, porque nós temos aí uma pergunta que pode se dividir em dois componentes, né? Uma questão de potencial técnico e de potencial ético. Do ponto de vista ético, né, se deveria ou não substituir, a minha resposta é enfática e claro que não, né? Eu não acredito que a inteligência artificial irá substituir o ser humano, porque eu acredito, né, numa aliança estratégica homem-máquina em prol da humanidade, né? Toda a minha filosofia de trabalho, tudo que eu ensino sobre inteligência artificial generativa tem como pressuposto o ser humano no controle, o ser humano dominando a máquina, o ser humano utilizando a máquina para os seus propósitos éticos e humanos. Então, no estágio atual, né, isso é não só uma questão ética, né, de o ser humano ter o dever de assumir a sua história, o seu destino e, portanto, tomar as decisões. A máquina nunca substituiu o ser humano. Mas também nós temos hoje uma questão técnica, uma questão de limitação dessas ferramentas, que elas, no atual estágio, eu sei que elas podem evoluir, elas estão desenvolvendo habilidades incríveis, mas no atual estágio, elas não têm autonomia, elas não têm o poder de trabalhar sozinho, elas dependem do usuário, elas são máquinas dependentes do usuário. Elas são seres inanimados, né? Se você abrir o ChatGPT, ele não vai fazer nada, ele vai esperar uma ação humana para poder reagir. E essa ação humana se chama prompt, input, comando. Então, ela depende do input do usuário. Então, hoje, por razões éticas e também por razões técnicas, eu não vejo como a inteligência artificial possa substituir o ser humano. Para algumas tarefas, ela faz muito bem, mas sempre com a necessidade do controle humano e da supervisão humana. Em algum momento, talvez, elas vão realmente desenvolver algumas habilidades de autonomia. Essa é uma das pretensões de algumas empresas de IA, como a própria OpenAI, que criou o ChatGPT, de desenvolver uma tecnologia que tenha essa capacidade de enxergar o mundo, de colher fatos da realidade, e a partir daí tomar ações e decisões independentemente do ser humano. Mas eu espero, né, que esse momento não chegue tão cedo. Eu espero que nós ainda, né, tenhamos ferramentas, instrumentos, né, para múltiplos propósitos, mas sempre dependentes do ser humano e centrados no ser humano. Eu espero, né, eu uso a ferramenta, né, como um escravo, né, como algo que ela trabalha para mim. A ferramenta está me obedecendo. Ela é um soldado que eu utilizo para melhorar minha produtividade, melhorar a qualidade das minhas ideias, mas nunca, né, como um mestre que eu sigo cegamente. Essa é a lógica que, pelo menos é a filosofia que eu tento mostrar, né, na forma como eu uso a ferramenta. Professor, e os tribunais brasileiros, no atual estágio que se encontram, eles estão preparados para adotar as IAs de forma, que a gente pode dizer assim, ampla dentro dos tribunais? Existe alguma regulamentação a nível Brasil, principalmente o CNJ, que geralmente é o órgão administrativo, né, que regula essas questões? Existe algo hoje nesse contexto? Muito interessante. Esse é um ponto também importante, porque, em certo sentido, ninguém está plenamente preparado diante dessa nova ferramenta, dessa mudança de paradigma, porque é uma nova forma de produzir conhecimento. Aqui nós temos que ter consciência de que a humanidade, ao longo da história, sempre teve os seus pontos de ruptura, pontos de revolução epistêmica, né? Ou seja, no processo de produção do conhecimento. Desde a invenção da escrita, né? Os seres humanos começando a escrever lá nas paredes, que permitiu o registro e a permanência de ideias
ao longo de gerações, depois se transformou em tábuas, né, em que você conseguiu transmitir o conhecimento para além da fronteira territorial, para além daquele espaço. Depois tivemos máquina de Gutenberg, que um pouquinho antes, né, os copistas que permitiram, né, que a mesma ideia fosse divulgada várias e várias vezes. Enfim, tivemos máquina de Gutenberg, a imprensa, tivemos depois a TV, o rádio, depois o computador, depois a internet. Tudo isso aí representou revoluções que mudaram a forma como o ser humano produz conhecimento. Não só produz, mas também como consome, né, conhecimento. A nossa forma de consumir, né, conhecimento e de produzir conhecimento muda a cada uma dessas revoluções, a cada uma dessas rupturas. Hoje, com a inteligência artificial generativa, nós estamos assistindo um mesmo processo de ruptura. Só que a grande diferença em relação aos outros é que nos outros o homem produzia o conhecimento e usava os meios de produção para divulgar, para compartilhar, para registrar esse conhecimento e também para consumir. Agora é um pouco diferente porque não é mais o homem produzindo conhecimento, é o homem aliado à máquina produzindo conhecimento. Isso muda muito a nossa forma de pensar, porque tradicionalmente a gente vincula a máquina a algo mais mecânico, a algo mais algorítmico, algo mais lógico, algo mais matemático. E aí a gente sempre pensou, né, que as máquinas, a inteligência artificial, os robôs seriam bons para tarefas repetitivas, tarefas de automação, tarefas, né, que não exigem tanto pensamento. E hoje a inteligência artificial generativa quebrou esse paradigma, porque ela avançou, né? Ela quebrou esse paradigma, porque hoje nós temos uma ferramenta para o processo intelectual, ferramentas com criatividade, num certo nível, com capacidade de interpretação e de análise de casos únicos e complexos, que tem um grande poder de escrita, de estilo, né, de elegância no texto que escreve, sobretudo quando o usuário sabe dominar a ferramenta, sabe direcionar a ferramenta corretamente para escrever um determinado estilo. Isso muda o paradigma. Os tribunais, como qualquer instituição, elas têm um tempo de adaptação e a gente está vivendo esse período de adaptação. Temos alguns inovadores, algumas pessoas, né, alguns como eu, né, eu me considero inovador, que já estão bem avançados e bem adiantados no uso dessas ferramentas dentro do direito. E eu posso dizer que em relação a esses inovadores, aqui no Brasil, nós estamos na vanguarda do mundo. Nenhum país do mundo tem um uso tão específico, né, e forte, intenso, da inteligência artificial generativa aplicada ao direito quanto nós aqui do Brasil, por conta desses inovadores que iniciaram um processo de mostrar como essas ferramentas podem ser úteis para o direito. Mas nós temos também, né, um grupo que é o grupo tardio, né, o grupo que demora a acompanhar essas inovações. É natural, não é uma crítica. É uma resistência natural do novo. Do novo, né? Ninguém é obrigado a estar acompanhando a última hype do momento, porque toda hora tem uma hype nova e quem acompanha, geralmente está num estado de interesse naquele assunto. E nem todo mundo tem esse interesse, né, em acompanhar. E aí nós temos, portanto, talvez um grupo majoritário, que é o grupo tardio, e até um grupo resistente. Nós temos aqui 3 níveis, né? Os grupos que são entusiastas, entre os quais eu me incluo, aquele grupo cético, que vai esperar a coisa acontecer para poder se dedicar, acompanhar, e tem aquele de resistência, que diz, não, isso aí é a Skynet querendo dominar o mundo, eu não quero mexer nisso, isso aí viola dados, isso aí são as Big Techs querendo manipular a humanidade, né? E, portanto, tem os grupo de resistência. Nós temos no judiciário esses 3 grupos, né? Então, é um processo que esses 3 grupos convivem juntos e que hoje, né, nós estamos na fase de tentar catequizar ou tentar convencer as pessoas que são que demoraram a entrar nessa tecnologia, a mostrar a importância. E aí vem o ponto da sua pergunta. Em termos de regulação, como nós estamos? Eu sei que o podcast aqui tem um time, né? Mas exatamente no dia de hoje, no dia em que nós estamos gravando esse podcast, nós estamos aprovando uma regulação do uso da inteligência artificial generativa no Conselho Nacional de Justiça. Uma resolução que a gente vai falar sobre ela, tenho certeza, aqui no podcast, que eu participei da elaboração do grupo temático, do grupo de trabalho, né, que foi responsável pela elaboração, e que ela vai trazer um componente de maior segurança, né, de maior
de um uso mais ético, de um uso mais seguro dessas ferramentas, para que a gente não tenha aquele fenômeno que a gente assiste hoje, que é o uso escondido, né? Se a gente analisar bem, muita gente usa, não diz que está usando, não sabe usar, gera problema, e a gente não quer isso. A gente quer ter mais transparência no uso e que o uso seja mais ético e mais correto. Então esse é o propósito principal dessa resolução que será aprovada hoje. E nessa resolução, professor, ela regula o que, assim, eu sei que é uma resolução talvez bem densa, trate de temas mais técnicos e tudo, mas no geral, qual é essa regulação que o CNJ está fazendo? Ótimo. Nós temos 2 grandes campos aí de regulação. Aquelas ferramentas que são elaboradas pelo próprio judiciário, né, são geralmente ferramentas que servem a propósitos bem específicos para o Poder Judiciário, como já existem hoje algumas ferramentas no Supremo Tribunal Federal, no STJ, e a resolução estabelece uma espécie de comedimento numa corrida dos tribunais por criar sua própria ferramenta. Porque o que nós assistimos hoje, né, é uma espécie de corrida maluca, em que cada tribunal quer lançar sua ferramenta de IA generativa, gastando fortunas para ferramentas que ou já foram criadas por outros tribunais, ou já existem disponíveis no mercado, ou que não funcionam muito bem, que não são uma tecnologia segura, não são uma tecnologia avançada, né, que tem uma boa performance. E aí, portanto, se estabeleceu nesse campo das ferramentas desenvolvidas pelo Poder Judiciário algumas boas práticas que devem ser observadas para eliminar essa corrida maluca. Então, esse é talvez a parte mais longa da resolução seja regular o desenvolvimento, né, o desenvolvimento de novas tecnologias pelo próprio Poder Judiciário, porque o nosso Poder Judiciário tem essa tradição de desenvolver ferramentas. E aí, nesse ponto, antes da gente avançar aqui na questão da resolução, professor, é uma questão que não deixa de estar interligada com esse nosso tema, mas saindo um pouquinho dele, assim, hoje a gente tem no Judiciário Brasileiro diversos sistemas de tramitação processual. Nós temos o PJE, que é que o próprio CNJ, né, é o criador, enfim. Temos o SAG em diversos tribunais e outros tribunais têm outros sistemas e tal. Ou seja, são sistemas que a princípio não se comunicam, né? E aí dependendo do estado, dependendo do tribunal que você está inserido, há uma divergência geral nessa questão. O CNJ, como regulador administrativo do Judiciário Brasileiro, acaba, por vezes, tentando impor a questão do PJE, tentando ver se padroniza isso, mas a gente vê que tem uma certa dificuldade. Nesse ponto, essa resolução, ela entrou nessa questão ou ainda não? Ela passou um pouco de lado na obrigatoriedade de termos um único sistema, de termos uma única padronização no Brasil todo. Nesse ponto específico. A regulação, ela não trata, essa em particular, não trata especificamente do processo eletrônico. Ela trata da inteligência artificial e ferramentas que usam inteligência artificial. Mas isso que você apontou, esse problema da multiplicidade de sistemas convivendo de modo caótico dentro do Poder Judiciário Nacional, foi uma das preocupações de tentar estabelecer uma espécie de centralização organizacional para evitar, né, que haja essa duplicidade, essa redundância. O grande desafio é que o nosso judiciário ele é formado por vários órgãos que são independentes, autônomos, os tribunais, né, e esses tribunais têm orçamento próprio e têm um histórico de ser mais ou menos tecnológico, ser mais ou menos inovador. Muitos tribunais são inovadores, como, por exemplo, nosso Tribunal Regional Federal da nossa 5ª região aqui, foi o primeiro a criar um sistema eletrônico, né? Foi o CRETA. Né? O CRETA, lá em 2001, 2002, foi o primeiro sistema do juizado especial que era 100% digital. Depois veio o PJE, o SAG, outros sistemas. E durante esse processo, quando o CNJ tentou regular a bagunça, criando o PJE,
e colocando quase como uma ferramenta para ser preferencial, né? Já não tinha como eliminar, porque nós tínhamos modelos que estavam muito avançados, como o da quarta região, que é muito bom, o EPROC, e que eles não abriram mão, né? E aí, portanto, não se uniformizou. E, em certo sentido, eles têm razão, porque eles tinham um EPROC que funcionava melhor do que o PJE ainda era experimental, como é ainda hoje, né? Até hoje nós temos uma versão boa. Esse é o problema, né? Assim, eu acho que, entre aspas, não pegou, aqui no Brasil tem essas questões, porque o sistema não talvez funciona não funciona bem. Né? Não funciona bem, exatamente, essa é a questão. Toda tentativa de uniformização geralmente é uma padronização que não é o melhor, né? E aí fica esse problema. Mas a resolução trata disso, no sentido de que toda iniciativa, né, toda ferramenta, todo plano de desenvolvimento tem que ser submetido, tem que ser dada publicidade, né, que é um banco de dados de inovação que vai ter, que já existe hoje, né, Sinapses, que fica dentro do CNJ, e a partir daí qualquer o tribunal que queira inovar, ele vai ver o que é que já existe, o que está sendo produzido. Então, ao invés de começar do zero, ele já vai pegar, né, aquilo que algum outro tribunal já iniciou. Então, tem essa regulação. Esse é um dos tópicos principais da resolução, estabelecer as boas práticas para o desenvolvimento de ferramentas e tecnologia pelo próprio judiciário. Aí a segunda parte da resolução, que é onde talvez se encaixe melhor na conversa de hoje, é a parte da regulação do uso da inteligência artificial generativa, que também a gente divide em dois grupos. Aquelas ferramentas de inteligência artificial generativa que são desenvolvidas dentro do Poder Judiciário, né? Hoje em dia, cada vez mais comum a gente perceber iniciativas de tribunais integrando dentro do PJE, dentro do EPROC, dentro do Sistema Judicial Eletrônico, ferramentas para resumo de petição, né, que é a inteligência artificial generativa. E, onde entra um ponto sensível, saber se os membros do Poder Judiciário podem usar ferramentas de mercado, né, como ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, essas ferramentas que cada vez mais surgem novas, né, e proliferam e de extrema qualidade. Então, a resolução, né, tem como foco regular esse desenvolvimento de ferramentas pelo Poder Judiciário, mas também, né, de regular o uso de modelos privados pelos juízes. Então, assim, hoje, questão atemporal aqui, só deixando bem clara essa questão, o CNJ estaria fazendo essa primeira regulamentação do uso das IAs dentro do judiciário. E aí, nessa regulação, professor, ele traz também a questão tanto de petições, quanto de pareceres, quanto de decisões judiciais, que podem ser utilizadas. Tentar me explicar melhor. Um magistrado, no Brasil, ele pode utilizar a IA, por exemplo, para emitir uma sentença, e nesse caso, ele teria que dizer que foi utilizado a IA ou não? Como é que está trazendo essa questão? É um ponto muito, muito relevante dentro da resolução, nós discutimos muito tudo isso, e o ponto central era, a primeira pergunta era, os juízes e servidores poderiam contratar ferramentas privadas? Eu poderia pagar a assinatura do ChatGPT e usar o ChatGPT para fazer minha atividade, para me ajudar na minha atividade jurisdicional? Essa foi a primeira pergunta. O foco era a atividade dos juízes e servidores do Poder Judiciário, né? O CNJ ele não teria uma ingerência sobre os advogados, sobre defensores, procuradores, promotores. A nossa preocupação era os que estão dentro do Poder Judiciário, portanto submetidos à fiscalização do CNJ. Então a primeira pergunta foi essa. E essa primeira pergunta, a resposta foi sim, nós vamos autorizar que os juízes e servidores contratem soluções privadas para usar na atividade jurisdicional, na atividade fim, condicionados a alguns requisitos, que é onde vai entrar o ponto central da regulação. O juiz e o servidor que queiram utilizar essas ferramentas terão que seguir essas condições. Primeira condição é a capacitação, né? E a meu ver, talvez seja a mais importante, porque a inteligência artificial generativa é uma ferramenta enganadora. Como ela é de linguagem natural, como ela é uma conversação, é um chat
em que você não precisa saber programação, fica parecendo que é simples usar. Basta você fazer uma pergunta ou um comando que ela vai cumprir aquilo ali. No entanto, existem tantas limitações no uso dessa ferramenta por conta do modo de funcionamento delas, que o usuário amador, o usuário que não tem o pleno domínio da ferramenta, que não tem capacitação para usar a ferramenta, provavelmente vai usar de modo errado e vai gerar graves problemas, como a gente já viu. Advogados gerando petições com jurisprudência inexistente, chamadas alucinações. Juízes se baseando em leis criadas pela inteligência artificial, que também não existem, as alucinações. Análises que deixam passar pontos importantes de um caso, né? Também isso pode acontecer por limitações do funcionamento da máquina. E aí, portanto, a capacitação se torna uma peça essencial em tudo isso. É quase como se fosse uma habilitação. Você só pode usar se habilitar, se tiver essa habilitação. A capacitação, ela é dada pelo tribunal respectivo, pelo próprio CNJ? O que tem na resolução é que as escolas da magistratura e os tribunais deverão fornecer a capacitação para os seus membros, né, para o seu. Eu lembro que na época do PJE, né, o judiciário treinou também os advogados, né? Para quem pegou esse comecinho do PJE, lembra que o próprio tribunal fornecia a capacitação do uso do PJE, do sistema eletrônico, né, para os advogados. Eu não sei se é o caso de fazer isso, porque isso envolve skills, habilidades. E aí, né, eu não sei se é correto, né, que um tribunal treine um advogado para usar a ferramenta para uma habilidade de escrita ou de análise. Seria mais competência da OAB, da OAB, né? Da OAB. Eu acho que caberia ao OAB e ao próprio, né, profissional que queira evoluir. Aqui é mais ou menos como você sair da datilografia para a digitação, né? Então, exato. Você tem que pagar o seu curso ali, né, de digitação, se você quiser digitar então, a primeira corretamente. condição seria ter uma capacitação técnica, uma habilitação, um curso de IA fornecido pela instituição. Exatamente, né? Então, a capacitação é o primeiro passo, né? Pressuposto, a meu ver, essencial. O segundo requisito é estabelecer algumas limitações de uso já explícitas. Uma delas é um ponto que você tocou também logo no início da nossa conversa, que é a proibição de usar a inteligência artificial generativa como substituto da tomada de decisão. Ou seja, a ferramenta não pode ser usada de forma autônoma, sem supervisão humana e sem orientação humana. Isso é uma limitação ética estabelecida pelo CNJ e eu acrescentaria que também é uma limitação técnica dos modelos atuais. Esses modelos atuais eles não têm capacidade, raciocínio moral, raciocínio jurídico, né, para conseguir resolver um caso com autonomia. Eles vão precisar de direcionamento humano, vão precisar de um ser humano supervisionando a decisão e controlando a qualidade e também, né, o mérito da decisão. Então, nós podemos usar a ferramenta para fazer uma minuta de sentença? Sim, podemos. Um rascunho, que será depois acrescentado, né, e melhorado pelo juiz, revisado pelo juiz, e em relação ao mérito da decisão, caberá ao próprio ser humano dizer qual é a resposta, né? Não, a máquina não pode fazer isso. Isso está explícito na resolução. Nós vamos ter outras proibições que eu vou tratar daqui a pouco, mas esses são os dois tópicos principais, né, que estão ali, inciso 1 e inciso 2. Não, tranquilo. O inciso 3 que vai tratar de um ponto também muito sensível, que é a questão da proteção de dados. Como eu falei também no início, uma das preocupações do CNJ é evitar que o usuário entregue para as empresas dados que são dos processos judiciais e que são de terceiros. Muitas vezes dados sensíveis, muitas vezes dados sigilosos. Imagine um processo de saúde, né, em que você tem todo o histórico médico de um paciente, é um dado muito sensível. Ou que você tem uma questão financeira, tem lá um contra-cheque, tem lá um cartão de crédito, né, às vezes tem senha, né, das pessoas dentro de um documento. Então, isso daí é uma preocupação do CNJ. O que é que se estabeleceu enquanto a isso? Se o juiz e se o servidor quiserem contratar um modelo privado, eles têm que contratar um modelo que tenha um compromisso de não utilização de dados para treinamento. Ou seja,
temos que usar aqueles modelos que têm uma política de proteção de não usar dados, não treinar dados. Que modelos são esses? Atualmente apenas os modelos pagos. Então, isso vai limitar boa parte, né, bastante, né, algumas ferramentas que estão surgindo mais recentemente. Nós temos, por exemplo, o DeepSeek, que foi uma ferramenta chinesa, né, que foi uma hype agora de 2025, que ela é gratuita, funciona tão bem quanto o ChatGPT, mas não vai poder ser usada, porque ela usa os dados do usuário para treinar o seu modelo. Então, há uma proibição quanto a isso. O próprio ChatGPT, a versão gratuita, você não pode usar, porque na versão gratuita, a OpenAI usa os dados do usuário para treinamento. Então, se você quiser usar o ChatGPT, tem que ir para a versão paga e tem que desabilitar a configuração de treinamento. Então, são alguns cuidados que a resolução estabelece. Se eu quiser usar, por exemplo, o Grok, que surgiu agora também, o Grok 3, que parece que vem como um modelo, né, do Elon Musk, também não pode usar, porque ele também treina os dados do usuário, né? Ele usa os dados para treinamento. Então, essa é a cautela. Além disso, aí vamos só lá. uma duvidazinha aqui de leigo mesmo no assunto. Como vai haver a fiscalização disso? Por quê? Se eu, enquanto servidor, eu contrato o GPT, vamos lá, aqui que é o mais conhecido, a versão Plus, e lá na configuração eu teria que entrar lá e desabilitar essa questão. Como que o tribunal vai saber se eu desabilitei essa configuração ou não? Eu vou estabelecer qual é o requisito em relação a isso, a relação à transparência do uso. E aí, mas de qualquer modo, né, nós temos que desabilitar, temos que ter consciência que se estiver utilizando fora desse padrão, há um risco de ser punido. Bem. Mas a gente vai ver daqui a pouco como é que a resolução vai lidar com a questão da transparência. Tá. Ainda em relação aos dados, nós temos também um outro requisito que a resolução estabelece, em relação aos dados sigilosos. Né? Eu falei dados bancários, né, alguma coisa desse sentido. Esses dados sigilosos, processo sigiloso, você não vai poder usar, né, nem na versão paga. Né, nem na versão paga. Há uma proibição de uso de processos sigilosos, a não ser que passe previamente por um processo de anonimização. O que é anonimização? Nesse caso, você não vai poder usar os dados. Você não pode usar a ferramenta para anonimizar, porque é contraditório. Porque você só pode usar a ferramenta se tiver anonimizado. Então, você não pode usar o ChatGPT para anonimizar, porque você já estaria violando nesse processo de anonimização. Então, a solução, nesse caso, é desenvolver ferramentas próprias dentro do próprio judiciário para anonimizar. E aí, aquele documento vai ser os nomes, sem os documentos, sem os dados pessoais. E aí você consegue trabalhar com esse processo anonimizado. A resolução estabelece isso. Não pode usar dados, processos sigilosos, a não ser que passe por um processo de anonimização. Então, em relação aos dados, nós temos basicamente isso, né? Essa preocupação com o não treinamento e com os dados sigilosos. E aí vem a questão da transparência, né? É um debate sobre a rotulação. Nós devemos ter algum tipo de marca d'água dizendo que aquela decisão foi feita com IA, né, ou com auxílio de IA, para ser mais correto, né, porque, como a gente viu, não pode tomar a decisão com IA, né, a IA não pode tomar a decisão. Nesse caso, a resolução estabelece 2 tipos de mecanismos de transparência. Eu vou colocar um terceiro que é facultativo. Né? Então, primeiro requisito, todo juiz e servidor que autorize o uso da inteligência artificial na sua unidade judiciária tem que fazer um registro no próprio sistema. Então, o sistema vai ter que ter um mecanismo para indicar que naquela vara se utiliza inteligência artificial generativa. Né? Então, é um dever genérico de... não há uma necessidade de dizer essa decisão, esse trecho, né, esse pedacinho. É uma informação genérica que naquela unidade se usa inteligência artificial generativa. Como essa resolução ainda vai ser implementada, né, acredito que em um determinado momento nós teremos dentro dos sistemas ajustes, essa comunicação, essa etiqueta. Além disso, e aí vem um ponto onde entra a preocupação que você colocou, o juiz que vai utilizar inteligência artificial generativa na sua atividade jurídica tem que comunicar para a corregedoria, né, para fins de auditoria, para fins de fiscalização, para fins de análise de desempenho, tudo isso. E aí é onde entra
aquela questão da capacitação, né? Se você diz que usa e a Não corregedoria, estava habilitado. olha, você não fez capacitação, como é que está usando? Como é que você aprendeu a usar? Então você vai ter essa questão da capacitação e de qual modelo você está usando. Eu estou usando o DeepSeek. Peraí, o DeepSeek você não pode usar, né? Então a pessoa tem que comunicar. Estou usando o ChatGPT. Você tem assinatura? Né? Quem está pagando essa assinatura para você? E aí você vai, né, nesse ponto, você vai poder ter um controle para saber se está de acordo. Ou seja, há um dever de comunicação para a corregedoria. O terceiro ponto de transparência é uma possibilidade, uma faculdade que é dada aos juízes e aos servidores, né, de comunicarem no próprio texto que você está trabalhando, que aquele texto foi criado com a ajuda de inteligência artificial. É a rotulação. Essa rotulação não é obrigatória, é facultativa. Acredito que nenhum juiz vai colocar, ou poucos juízes vão colocar, não é algo relevante. Mas no início havia um debate sobre ser obrigatório essa menção no próprio texto da decisão. Para evitar, né, o descrédito da justiça, porque muita gente ainda acredita que um texto escrito Estamos no com IA... processo de transição. Isso, ainda. Daqui a alguns anos isso vai ser, Exato. penso eu, que vai ser natural. Acredito que vai ser o descrédito vai ser não usar, não né? Usar. Aquele juiz ali não presta, ele não usa IA, né? Eu sei de escritórios de advocacia que hoje estão colocando como requisito de contratação de estagiários, de advogados júniores, né, que estão entrando agora, o dever de ter a ferramenta, né, de ter a assinatura do ChatGPT, né? Porque para o escritório é caro pagar assinatura para todo mundo, né? Então a pessoa está obrigando, que é como se fosse um computador, né? Você tem carro próprio, você tem computador, então eu lhe contrato, porque você vai ter que nós não vamos providenciar isso. E eu sei de escritórios de advocacia que estão colocando isso, né, como um requisito para contratação, não só saber usar, mas ter a ferramenta disponível. Então nós temos essa questão da rotulação, né, e portanto acredito que em algum momento isso vai ser tautológico, todo mundo vai estar usando, não tem como eliminar isso. E, né, o último tópico, que é um tópico também bem interessante, porque vai entrar não só na inteligência artificial generativa, mas nas outras, que são situações de risco, né, excessivo e de alto risco, em que é vedado o uso da inteligência artificial generativa, né? Então a resolução ela proíbe, e eu concordo plenamente com isso, eu contribuí para essa parte também, ela proíbe que se use a inteligência artificial generativa, por exemplo, para valoração probatória, né? Você pega um processo, né, e pede para dizer, existem provas suficientes para condenar? Esse é o tipo de uso que você não pode fazer, porque entra juízo de valor, entra tomada de decisão, e isso tem que ser humano. Também não pode usar, por exemplo, para fazer predição de periculosidade. Considerando o histórico desse réu aqui, ele tem chance de reincidir, isso também está proibido, né? Ou para verificar se a testemunha está falando a verdade ou está mentindo, né? Mapear emoções, tudo isso são vedações explícitas dessa resolução de uso. Basicamente, o que for para o âmbito subjetivo... Não necessariamente subjetivo, é mais um âmbito valorativo, né? Tudo que envolve algum tipo de juízo de valor, né? Por exemplo, saber se uma pessoa está mentindo ou não. Tem um componente subjetivo, né, claro, mas é mais um juízo de valor que você vai fazer, se essa pessoa... e aqui vem um ponto, aqui vem um parênteses que também entra outra área que eu gosto muito, né, que são os viéses cognitivos e psicologia do testemunho. Eu tenho um livro específico sobre psicologia do testemunho, que há uma falsa crença de que nós seres humanos somos bons detectores de mentira. E isso é comprovadamente errado, né? Nós não somos bons, nós somos um pouco melhores do que o acaso. Há estudos que demonstram que se você colocar, né, uma pessoa para analisar 100 vídeos de pessoas falando, né, e para adivinhar quem está falando a verdade e quem está mentindo, o índice de acerto é de apenas 54%. É praticamente jogar os dados, né, jogar cara ou coroa e tentar acertar quem está falando a verdade ou mentindo. Só que nós, seres humanos temos uma ilusão cognitiva de achar que nós somos capazes de ler a alma de uma pessoa apenas olhando o seu comportamento, olhando o seu rosto, olhando as suas expressões, né? E isso vai gerar uma série de inferências erradas sobre a capacidade de saber se uma pessoa está mentindo ou não. E aí, só para dar um exemplo que vai afetar também a máquina, existe uma falsa crença de que quem consegue explicar um fato com mais detalhes está dizendo a verdade, e outro
que não consegue ser tão detalhista está mentindo. Só que é provado que esse tipo de lógica não faz sentido, porque a habilidade de contar detalhes não tem a ver com ética, com honestidade, tem a ver com habilidades comunicacionais. Então existem pessoas que conseguem realmente contar um fato com mais detalhes, com mais segurança, né, com mais confiança, mas são pilantras, estão mentindo, né? E tem outros que ficam nervosos na frente do juiz, que gaguejam, que não lembram de detalhes que deveria lembrar porque está numa situação de estresse, que estão dizendo a verdade, né? Então, se você se pautar, né, por esse tipo de inferência, você vai cometer erros, e a máquina comete esse tipo de erro. Professor, e assim, como eu lhe falei aqui no início, o senhor é uma das autoridades aqui no país em termos de inteligência artificial. O senhor, inclusive, tem um curso de inteligência artificial que é muito, muito elogiado por vários profissionais de direito que já tiveram acesso a esse curso. E aí eu queria saber um pouco mais sobre esse curso que o senhor tem, né? É um curso que ensina o pessoal a utilizar a inteligência artificial, ou como é que é esse curso? Esse é um curso que eu tenho muito orgulho dele. Ele foi um curso que ele surgiu no momento de uma espécie de coincidência cósmica, onde eu percebi logo no início, né, desse movimento de inteligência artificial generativa que nós tínhamos um grande potencial para aplicar essa ferramenta ao direito. Porque nós do direito, nós trabalhamos com textos. A nossa matéria-prima é texto, é a palavra. Todos os dias nós lemos centenas ou até milhares de frases, de textos, para interpretar, para compreender, para analisar, né, para extrair inferências, para tomar uma decisão. E uma vez que a gente toma essa decisão, né, pelo menos na posição do juiz, nós passamos por um processo de escrita, de redação, de elaboração de textos. Então nós, juízes, advogados, servidores do judiciário, né, nós somos pessoas que processam textos, processam consumindo textos e produzindo textos. Nós temos a nossa entrada de textos e a saída de textos. E a máquina, a inteligência artificial generativa, os chamados LLMs, Large Language Models, são modelos de linguagem de larga escala, cuja principal matéria-prima de trabalho e de aprendizado é o texto. Ele nada mais é do que uma máquina que você coloca texto e ele gera texto. É como se fosse uma máquina de calcular, só que uma máquina de calcular, o usuário coloca números e a resposta da máquina é número, e é determinístico, né? Sempre que você coloca 2 mais 2, a máquina vai dizer 4. Os LLMs, a inteligência artificial generativa, também é uma máquina de calcular, só que ao invés de números, a gente coloca textos, ela vai fazer um cálculo probabilístico de como continuar esse texto, e a resposta também vai ser texto, né? Então ela vai produzir um texto a partir de um texto que o usuário coloca. O input é do usuário, o output é da máquina. E a qualidade do input define a qualidade do output, porque é uma continuação, é uma conversa. E aí, nesse ponto, quando eu percebi, né, que a inteligência artificial generativa tinha um grande potencial de ser utilizada no direito, por conta desse pressuposto básico que nós trabalhamos com interpretação, com redação, com linguagem, com análise, com texto, com depoimentos, né, com fala, que é texto, né, basicamente tudo é transformado em texto, eu comecei a tentar dominar essa ferramenta. No início foi um desafio, porque não tem manual, não tem curso que preste, né? Os próprios desenvolvedores, eles não têm uma boa noção de como usar a ferramenta, porque essa ferramenta tem uma lógica própria de funcionamento. Para quem, né, já usou, para quem já testou, para quem já usa a ferramenta, sabe que ela, se você não dominar ela, ela vai produzir textos superficiais, de baixa qualidade, vai produzir alucinações, que são informações falsas, que parecem verdadeiras, mas que não têm correspondência com a realidade. E aí, quando eu comecei a entender como a ferramenta funciona, eu comecei a construir uma espécie de how to use, né? Como usar, né? E fui criando um modelo próprio, estratégias próprias, técnicas próprias de usar a ferramenta para o direito, focadas na análise jurídica, na redação jurídica, que se tornou, de certo modo, né, um sucesso. O curso, ele hoje em dia tem mais de 5.000 pessoas que já fizeram esse curso, de órgãos públicos, privados, várias categorias. E boa parte das ferramentas que estão sendo desenvolvidas pelo Poder Judiciário para elaborar emendas, para elaborar relatórios, para auxiliar na redação jurídica,
são ferramentas que têm por trás os prompts que eu ajudei a desenvolver, né? Eu fico muito orgulhoso disso, isso me dá muito orgulho, porque ele é um curso que ele foi construído para aprimorar a justiça, para fazer com que a justiça funcione melhor, com mais qualidade, com mais profundidade, com mais velocidade. E isso tem ocorrido, né? Todo aquele que faz o curso diz que muda a vida, porque muda mesmo, independentemente de você aprender, né, técnicas super avançadas de engenharia de prompt, um uso amador da ferramenta já consegue mostrar o potencial. Muita gente hoje usa a ferramenta, e aí quando eu pergunto, você usa para quê? Geralmente usa para fazer e-mail, para fazer descrição do Instagram, para fazer umas coisas simples. Aí quando eu pergunto, e você faz para análise de processo? Não, aí eu não tenho coragem. As pessoas não sabem usar, e aí, de fato, eu até digo, realmente, se você não sabe usar, não faça análise de processo, não faça algo mais complexo. Mas se você quiser ir para esse nível profissional, aí você precisa ter realmente um domínio de algumas estratégias, algumas técnicas, para conversar com a máquina de modo eficiente. Hoje, uma das grandes habilidades, é até extremo dizer isso, né? É saber conversar com a máquina. É assim, para a gente que é leigo assim, no assunto, é mais curioso do que entendedor. A analogia que eu faço é como se o GPT, enfim, a inteligência artificial, GPT não, as IAs que estão disponíveis aí no mercado, ele fosse o gênio da lâmpada e você tivesse aquele direito aos 3 pedidos. Agora você tem que saber realizar os pedidos, porque se você não souber realizar, vai ser lhe entregue o que você pediu de forma errônea. Exatamente. É mais ou menos isso, professor, assim, para que a pessoa tenha uma noção bem superficial sobre o que Perfeito. A analogia é muito boa do gênio da lâmpada, porque nós temos várias histórias curiosas do gênio da lâmpada em que a pessoa se deu mal porque não fez o pedido correto. Tem alguns memes, inclusive, por aí. Que eu lembro de uma história, né, que um humano pediu a imortalidade, né? E o gênio concedeu lá a imortalidade, só que foi uma imortalidade com velhice. Então a pessoa era imortal, mas estava definhando. Não então, soube pedir. Virou um vegetal vivo, né? Porque não pediu uma imortalidade com saúde. Então, o saber pedir, e aqui é um ponto importante. Logo no início da nossa interação com a máquina, a gente achava que a forma de conversar com a máquina era sob a forma de perguntas. Tem uma frase famosa do Kevin Kelly que diz: máquinas são para respostas, seres humanos para perguntas. Só que há um erro aí nessa ideia, porque a melhor forma de se comunicar com a máquina não é por meio de perguntas, é por meio de comandos, né? Por meios de instruções. E o grande poder que nós, usuários, temos é o poder de determinar que a máquina faça algo que nós sabemos fazer. Então ela vai fazer mimetizando, se a gente souber fazer instruções corretas, exatamente da forma como a gente faz e escrevendo e produzindo a resposta como nós escreveríamos. Hoje eu tenho o poder de dominar cada camada, né, da máquina, seja a tarefa que ela vai realizar, seja o conhecimento que ela vai utilizar para fornecer a resposta, seja o estilo que ela vai produzir a resposta. Eu consigo fazer isso dominando algumas técnicas, né, de engenharia de prompt, né, de conversar com a máquina com eficiência. Esse seu curso, ele, evidentemente, ele é direcionado a qualquer profissional da área do direito, né? Desde o advogado, ao juiz que queira também adentrar nesse mundo das IAs, ao servidor, enfim, todos aqueles que militam na área do direito podem utilizar o seu curso como um parâmetro, como estudo, para saber utilizar bem as IAs, não é isso? Exato. O curso ele começou, né, quando a minha primeira experiência em ensinar ChatGPT, ainda em 2023, curiosamente ainda em maio de 2023, né? Então era no início mesmo da ferramenta. Era um curso destinado exclusivamente aos juízes, né? Nós fizemos algumas turmas, fizemos algumas turmas para juízes federais. Naquele momento a ferramenta ainda ela era muito modesta em termos de capacidades. Por isso que o curso se chamou Curso de Escrita Jurídica, né, com ChatGPT. Hoje o curso vai muito além da escrita jurídica e vai muito além do ChatGPT, né? São outras ferramentas que a gente aborda também. Mas a gente começou a desenvolver, e como havia uma demanda muito grande, como até hoje tem uma demanda muito grande pelo curso, nós optamos por, né, criar uma versão mais ampla, disponível para quem quisesse assistir. E a gente colocou lá na Hotmart, na plataforma da Hotmart, e há um ano mais ou menos esse curso está disponível para o grande público,
né, com atualizações constantes. Eu vou dizer para você que, para mim, eu não vou dizer que eu me arrependo, né, de ter feito isso, porque tem a gratidão de você conseguir compartilhar o pensamento, tem né, aquela ideia de você saber que você está contribuindo para o aprimoramento da justiça e para a qualificação de outras pessoas, né? Tem um retorno financeiro que também é bom, mas que dá um trabalho muito grande, porque já teve situações, a coisa mais comum do mundo é de eu gravar uma aula hoje e amanhã mudar. Inteligência artificial de um dia para... Muda completamente. O exemplo agora que a gente está vivendo essas questões do DeepSeek aí, GPT... Totalmente. Agora vem um do Alibaba aí, o Quen, né? Muito bom também. O que eu resolvi fazer é que a base do curso ele altera a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses eu regravo todas as aulas. E as atualizações eu vou gravando ou na comunidade, que tem a comunidade atrelada ao curso, ou dentro do próprio curso eu vou criando vídeos de atualização. Praticamente toda semana tem vídeos novos, quase todos os dias, na verdade, tem vídeos novos lá dentro para falar dessas atualizações que estão cada vez mais rápidas e mais difíceis de acompanhar, mesmo para quem acompanha de perto. Quem está acompanhando aqui, professor, como é que ele poderia ter acesso a esse seu curso? Só digitar aí no Google? Tranquilo. Já que você está tocando, nós temos na Hotmart, na plataforma, eu posso mandar o link para colocar aqui na descrição do vídeo do YouTube. E já colocando aqui, eu vou me comprometer a criar um cupom específico para o Notorium 20, né, para quem estiver assistindo aqui, quiser conhecer o curso, né, e aí, adquirir pessoal, com esse cupom. Aí, já vamos aproveitar aí. Já temos esse cupom que iremos providenciar para ficar lá disponível, né, para quem quiser conhecer o curso e testar. Fora isso, né, tem também os vídeos gratuitos que estão também aqui no YouTube, no canal Super Aprendizagem, que é o canal que a gente tem mantido para divulgar essas ideias. Então não precisa a rigor, se o objetivo for ter essa visão inicial, né, uma curiosidade. Eu mesmo já vou pegar esse cupomzinho aí, viu? Bacana. Professor, e assim, o senhor como é um estudioso desse tema, quais são as perspectivas de futuro que o senhor vê para a IA? Eu sei que ainda estamos no processo, né? Ainda está... A gente tentar adivinhar o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos é meio futurologia que é complicado. Mas, no atual estágio que nós nos encontramos... E com as informações que são, como o senhor disse, muda do dia para o outro. O futuro é daquela semana. Exato. As IAs é isso. Mas o que é que o senhor pode pensar assim, de futuro dentro do direito para a aplicação? Vamos lá. O que eu vejo são 3 campos que estão se desenvolvendo muito a rápida velocidade. E um dos campos que para mim é uma grande surpresa é o campo do uso da IA generativa para pesquisa. Por quê? E aqui vem um ponto que também é uma parte essencial da filosofia do curso. Eu sempre tentei demonstrar que a inteligência artificial generativa era uma ferramenta que deveria ser utilizada para transformar o presente e criar o futuro, e não para reproduzir o passado. Ou seja, ela, até um tempo atrás, até 2020, início de 2025, essas ferramentas eram péssimas ferramentas de busca. Elas não funcionavam bem para olhar para trás, para buscar fatos do passado e trazer para o presente. Mesmo as ferramentas que eram especializadas em buscas, como o Bard, o Gemini, o Perplexity, não davam respostas tão boas, né? E aí isso me colocava naquela situação de que não vamos usar a ferramenta para busca, vamos usar ela para transformar. O usuário é o curador do conhecimento, o usuário faz a pesquisa do conhecimento relevante, das fontes confiáveis, das fontes de qualidade, e a gente vai trabalhar com isso. Só para fazer uma analogia para entender melhor, o que eu gosto de dizer é que nós temos na inteligência artificial generativa um Einstein trabalhando para a gente. Só que esse Einstein, ele não estudou direito. Então, por exemplo, se eu peço para ele, Einstein, me diga aí qual é a jurisprudência do Supremo sobre liberdade de expressão. Esse Einstein vai inventar, porque ele não estudou direito, ele vai dar talvez uma jurisprudência mais genérica, aquelas mais conhecidas, né, que falam sobre lei de imprensa, mas nunca iria dar algo muito específico. Muito menos de tribunais como o Tribunal de Justiça do Ceará. Não ia conseguir fazer isso porque ele não tem acesso a esse conhecimento. Então, se você quisesse trabalhar com ele sobre jurisprudência do Supremo e liberdade de expressão, você tem que dizer para o Einstein, está aqui esse livro aqui sobre liberdade de expressão que tem toda a jurisprudência do Supremo. Me fale aí quais são os casos mais relevantes. Aí, nesse caso, ele está pegando essa informação que você deu, esse conhecimento que você colocou, e vai transformar em algo que você está pedindo. Então,
Isso é o que eu chamo de transformar. Isso é através dos prompts, dos comandos, ou tem aquela questão dos agentes de IA? Não, isso é prompt, comando e anexo. É o uso mais básico da ferramenta, é para transformar um conhecimento que o usuário anexa e ele vai transformar, vai extrair a informação dali. Então, esse era o uso que a gente tinha até então, né? Uma ferramenta que funcionava bem quando o usuário selecionava o conhecimento e a máquina transformava esse conhecimento. Hoje mudou. Mudou por conta de uma ferramenta nova, não é o DeepSeek, é o Deep Search, o Deep Research. O que é o Deep Research? Essa é uma ferramenta que a OpenAI lançou no início de 2025, né, que é especialista em fazer buscas na internet. Então, se você pede uma busca na internet, esse agente dela é uma espécie de agente, ele vai passar meia hora, uma hora, vasculhando tudo na internet, tudo que tem publicado sobre aquele assunto e vai trazer para você um relatório, que pode ser um relatório de 50 páginas, de 70 páginas, de 100 páginas, sobre o tema que você pediu a pesquisa. E a pesquisa sai de extrema qualidade. Eu fiz alguns testes, eu já uso mais ou menos há 2 semanas, e é impressionante a qualidade da pesquisa que ele faz. Se chama Deep Research. Isso, só que isso vai transformar completamente, é uma nova tendência. O Perplexity, que é outra ferramenta muito boa para busca, também lançou uma ferramenta chamada Deep Research, que não é tão boa quanto a do ChatGPT, né? E o Google Gemini também criou uma ferramenta chamada Deep Research, que fica intermediária entre a do Perplexity e a do ChatGPT. Mas, para mim, uma das tendências, eu ia falar 3 tendências, uma das tendências que a gente tem é o aprimoramento dessas ferramentas como ferramentas de pesquisa. Daqui a pouco, muito provavelmente, com pesquisa de qualidade também em jurisprudência, indo nas bases de dados dos tribunais. Hoje ele faz uma pesquisa no que está na internet, no que é público. Então, se a jurisprudência estiver pública, ele vai atrás. Mas se for uma jurisprudência que ele tem que pesquisar na base de dados, ele não consegue ainda entrar na base de dados do Supremo para pesquisar essa jurisprudência. A não ser que junte com a nova funcionalidade também, que já está em algumas... Em teste, né? Em teste, que é o Operator. Isso. E aí ele poderia entrar no banco de dados dos tribunais? Você poderia ensinar o Operator a como entrar. Né? Você entra na página tal, coloca no campo de pesquisa liberdade de expressão, ele vai dar uma solução. Chegando nisso daí, aí isso, exatamente. O céu é o limite, como fala. Exato. Né? Então, essa é uma característica nova, que para mim surpreende, né, que são os agentes de pesquisa, né, que não é modelo para pesquisa, são agentes, porque na verdade o que ele está ativando é um exército de pesquisadores que vão buscar, né, vasculhar toda a internet para encontrar aquele assunto, aquela resposta daquilo que você perguntou. E essa é uma tendência invariável. Outra tendência que eu vejo com clareza são os chamados modelos de raciocínio. São modelos que dependem cada vez menos do usuário para dar respostas de qualidade. Eu falei que, né, na forma que a gente usa hoje, o input define a qualidade do output. Por isso, o input de qualidade, ou seja, a pergunta, né, a solicitação do usuário com qualidade, vai produzir resposta de qualidade. Nos modelos de raciocínio, a máquina ela melhora a pergunta do usuário. Então, o que ela faz? O usuário peça, escreva um texto sobre liberdade de expressão. Ao invés de a máquina começar a escrever um texto sobre liberdade de expressão, ela vai ter um tempo para pensar. Né? Inclusive, aparece lá, quando você faz a pergunta nesses modelos de pensamento, que, né, todas elas hoje em dia têm, ele vai colocar pensando, thinking, né? E nesse pensamento, basicamente, ela está pegando a pergunta do usuário e está decodificando ou decompondo essa pergunta do usuário em várias tarefas pequenas. Ok, eu vou escrever um texto sobre liberdade de expressão. Na introdução, eu vou colocar um caso relevante. Depois, ela vai, como se estivesse pensando em voz alta, criando um novo prompt para produzir uma resposta melhor. Então, ela está criando um nível intermediário de raciocínio que independe da qualidade da pergunta do usuário. Então essa é uma tendência que a gente vê agora, o que para mim não é bom. Eu prefiro, né, ter o pleno domínio da forma como ela vai responder. Eu não quero uma máquina que pense por conta própria, eu quero uma máquina que me obedeça, que faça o que eu mando, porque eu digo como é que ela deve escrever um texto sobre liberdade de expressão. Eu nunca dou um comando, escreva um texto sobre liberdade de expressão. Eu escrevo um texto sobre liberdade de expressão, inclua isso na introdução, eu digo a metodologia. Né, e ao fazer isso eu tenho um controle tanto do conteúdo
do texto que vai ser produzido, quanto do estilo do texto que vai ser produzido. E os modos de raciocínio eles são mais independentes, eles são mais autônomos, digamos assim, em relação ao que o usuário pede. E, finalmente, última tendência que eu vejo é a multimodalidade. É o fato de que a gente vai ter cada vez mais, já existe isso, mas ferramentas que não se limitam a produzir textos com qualidade, mas vão ser totalmente integrados, né, a partir da solicitação do usuário, em fazer imagens, em enxergar o mundo, em conversar, em escutar, em analisar dados, em escrever códigos, tudo isso, né, sem precisar ter uma ferramenta para cada. Né? A própria ferramenta vai estar integrada em fazer tudo isso a partir da solicitação do usuário. Eu lhe perguntei isso, professor, porque assim, tem um assunto aqui que eu vi assim, de forma bem aleatória, como a gente diz, que foi sobre essa questão de plataformas 100% digitais, as ODRs. Não sei se o senhor já ouviu falar que são algumas plataformas que utilizam 100% de inteligência artificial para resolução de conflitos. Né? Desde questão de arbitragem, de mediação e tudo. Lógico, ainda está muito no início, né? Até porque essas coisas acontecem assim, do nada, aí daqui a algum pouco, quando o hype chega, começa essas ondas. E aí realmente eu acredito que aí já é um futuro um pouco mais distante, ainda falta muito que as IAs, né, progredirem, embora a rapidez disso a gente não sabe bem dimensionar, mas essas questões de 100% digital vai ser mais para frente. E eu sempre digo, a gente está vivendo um momento, hoje, que a gente não está tendo dimensão do tamanho da revolução que a gente está criando, não só no meio jurídico, eu acho que na sociedade como um todo, em relação a essas IAs. E aí, essas questões de ODR é mais para aqueles episódios do Black Mirror, uma coisa assim bem mais futurista, sabe? Mas será que no futuro a gente não tem assim uma possibilidade de ter meu caso é esse, eu vou colocar aqui uma arbitragem, ou em vez de ter uma estrutura do judiciário fazendo o julgamento do meu conflito, eu assino com um particular uma negociação, como é feita as arbitragens, as mediações hoje em dia, e a gente submete isso a um inteligência artificial para julgar o nosso caso. Esse é um ponto que, se a gente conhece como funcionam essas máquinas, a gente vai ver que não tem como fazer isso do ponto de vista técnico. Tecnicamente, essas máquinas atualmente e no formato do próprio treinamento da máquina. Eu vou dar alguns exemplos. As máquinas, elas são treinadas em textos e raciocinam em textos. Elas não têm compromisso com o mundo real. Ela não tem uma noção do que é, por exemplo, se eu pedir para ela, descreva a sensação de tomar um café. A máquina vai conseguir descrever, melhor do que um ser humano, os aromas do café. Vai descrever o sabor do café de um jeito que eu, ser humano, não consigo descrever. Vai escrever os efeitos estimulantes que o café produz na nossa mente. Mas ela não vai sentir. Ela não tem a percepção real do que é tomar um café. Ela tem apenas uma base de textos que descrevem como é tomar um café, e ela consegue simular e reproduzir a descrição daquele texto. Mas o senso da realidade ela não tem essa percepção do que é tomar um café. E eu digo isso pelo fato de que, se a gente pegar esses modelos atuais, e acredito eu, mesmo daqui a alguns anos, eles são modelos que foram treinados nesse formato de textos. Textos gerando textos, probabilidade de texto gerando probabilidade de texto. E nesse atual estágio, nesse formato de treinamento, que é o treinamento dos modelos atuais, eles não têm compromisso com a verdade, não têm senso de justiça, nem têm sabedoria intrínseca. Eles são máquinas de calcular probabilidades baseadas nos parâmetros de textos que ele aprendeu no passado, os padrões de textos que ele aprendeu no passado. E aí eu vou dar alguns exemplos para você perceber como a gente está longe, muito longe, né, de uma ferramenta que tenha raciocínio moral, que tenha senso de justiça. Né? Vamos dizer isso. Se você pegar um caso bem simples, um caso bem fácil, né? Fulano de tal pegou um revólver e atirou no João. Ele deve ser condenado por homicídio? Sim, deve ser condenado por homicídio. Isso é um caso fácil. Mas se você pegar um caso limite, um caso em que tem provas a favor e contra, em que você não tem certeza se é para um lado e para o outro, e essa dúvida
vai para o ser humano e também vai para a máquina, como é que a máquina vai resolver esse caso? Né? Se você pedir para ela julgar um caso difícil, um caso que não tem resposta certa, ela vai dar uma resposta muito bem escrita, muito convincente, a favor de A ou de B, né? Para qualquer lado. Se você pede para ela gerar uma outra resposta, o mesmo prompt, o mesmo conhecimento, o mesmo conteúdo, você bota outra resposta, né? Gerar outra resposta. Ela pode gerar uma resposta no sentido contrário. Ela não tem a capacidade, ela decide de modo randômico. E o argumento que ela vai utilizar em qualquer um dos casos é muito convincente. Então, você pode achar, e aí é onde vem o erro daqueles que não sabem usar a ferramenta, você pode achar que aquilo ali é fruto de algum tipo de inteligência que conseguiu captar a justiça do caso e, portanto, está apresentando para você a resposta verdadeira, a resposta justa, a resposta correta. Porém, é toda baseada em aleatório. É toda aleatória, tudo baseada numa sorte probabilística que, por acaso, naquele dia em específico, ela gerou essa resposta. Se você, daqui a alguns minutos, pedir para ela gerar outra resposta, ela pode ser que gere outra resposta. Se outro usuário pedir, pode ser que ela dê outra resposta. Ela nunca dá a mesma resposta para a mesma situação. Eu tenho muitos experimentos em que eu faço isso. Eu pego um caso, né, para dizer, né, qual é a chance dessa pessoa ser culpada, né? E ela vai fazer um cálculo matemático completamente aleatório e vai dizer, é 85% de chance de ele ser culpado. Aí eu, poxa, que legal, vou fazer de novo. Agora é 53% de chance. Então ela e o fundamento, o texto que ela escreve, ela é muito convincente. É o que eu chamo de Einstein malandrão. Né? Se você não sabe dominar a ferramenta, você vai ativar um modelo malandrão, né? Um modelo enganador, que vai lhe engabelar, vai fazer com que você acredite que aquela resposta é verdadeira quando foi fruto de um acaso e ele consegue justificar aquilo ali com muita proficiência. Eu vou dar outro exemplo interessante. Tem muitos vieses de raciocínio da máquina. Um dos vieses é o chamado viés de frequência, ou viés de posição também. Se eu coloco um texto que tem 10 argumentos a favor do autor e 2 argumentos a favor do réu, a tendência é que ele vá para o que é mais autor, é o que tem mais argumentos. Ainda que sejam argumentos ruins. Né? Ainda que sejam argumentos ruins. Então, o réu vai perder porque só tem 2 argumentos. Então, o tamanho importa, a quantidade importa, o que é absurdo. Eu fiz um experimento com a máquina em que eu gerei, né, 20 precedentes de um caso hipotético que eu criei. Eu criei um caso para saber se as empresas de tecnologia deveriam ser corresponsáveis pelo... Eu criei lá uma situação e inventei... Eu queria um caso que não tivesse na base de conhecimento, né, que fosse um caso inédito, um caso inexistente, um caso fictício, inclusive. E gerei... 20 emendas, sendo que 18 emendas do STJ, do TRT, inventadas, criadas pela máquina, dizendo que as empresas são responsáveis pelo conteúdo gerado por inteligência artificial generativa. E coloquei lá, né, no documento. E 2 dessas decisões eu pedi para ele gerar decisões do Supremo, dizendo que as empresas não são responsáveis. E essas decisões do Supremo eram mais recentes. E eu coloquei lá no meio do documento. Né? Então, eu tinha um documento com 20 precedentes e pedi, me diga aí, e coloquei lá dentro, ou seja, ele se baseou no documento que eu coloquei. Eu pedi, me diga aí, o Supremo, as empresas devem ser responsáveis, né, pelo conteúdo gerado pelas IA generativas? E a resposta da máquina é, sim, devem ser responsáveis. A jurisprudência já pacificou o entendimento que sim. Só que tem 2 decisões do Supremo lá dentro que ele não olhou, que dizem o contrário. E, claro... para qualquer jurista, vai saber que a decisão do Supremo vale mais do que a do STJ. Então, essas máquinas elas se baseiam mais na frequência do que na qualidade. Mas ainda está no processo de aprendizado que... Pode ser, mas na verdade a frequência faz parte do aprendizado dela. Ela aprende com frequência. Né? A frequência, ela pressupõe que o que é mais frequente é verdadeiro. Entendi. Né? E isso é um viés, é uma falha da máquina. Pode ser que no futuro a gente tenhamos uma mitigação desse viés, mas se a gente pensar na forma como a máquina aprende hoje, ela aprende com base em padrões de frequência. E aí, assim, já indo aqui para a nossa parte final, professor, eu vou fazer mais uma instigação nesse ponto aqui. Quando eu perguntei sobre a questão da plataforma 100% digital ou de uma possibilidade de uma justiça 100% digital, lógico que isso a gente está... Como é que a gente pode dizer aqui? Então, estamos aqui divagando. Já existem, inclusive, né? Né? Já existem. Pois é. Mas, assim,
uma grande, a gente pode dizer, eu não falo polêmica, um grande senão da sociedade hoje em dia, quando submete ao judiciário decidir sobre um determinado conflito, é que, dependendo do julgador, seja juiz de primeiro grau, segundo ou os tribunais superiores, por mais que existam leis informando, existam princípios no direito dizendo que aquele julgador tem que julgar de forma imparcial, que é o correto, que é o comum no direito, mas é uma situação bem complicada, porque é muito difícil um julgador não trazer, dentro daquele julgamento que ele tem, a sua visão de mundo, né? Às vezes, dependendo da religião que ele professa, de A ou B, ele tem uma visão, dependendo da ideologia política que ele defende, se é da esquerda, se é da direita, ele tem uma certa parcialidade, por mais que ele tente não ser isso. Quando a gente fala de uma máquina, e o senhor deu exemplos aqui, práticos aqui, que hoje a máquina ela tenta, na medida do possível, se basear com padrões, não ter emoção. No primeiro momento a gente fica um pouco, ela é imparcial. Ela julga através de padrões. Se esses padrões, que ao longo do tempo ela aprimorá-los, ele aprender a fazer essa questão de forma imparcial, a princípio a gente tiraria essa questão das emoções do julgador. Como é que fica essa questão aí? Você acha que assim, não tem como a máquina chegar a uma questão de excelência, pelo menos não de excelência, mas de aprimorar essa questão dos padrões? Esse é um ponto bem interessante. Aqui nós temos 2 pontos aí que eu acho que vale a pena explorar, que é o fato que, de fato, a gente consegue usar uma máquina para reduzir os vieses humanos. É possível, sim, a gente usar a máquina como uma espécie de sparring, né, de contraponto ao argumento humano para conseguir ampliar a cognição e tornar as coisas mais objetivas, sem dúvida. Mas tem um ponto que é uma ilusão também que muita gente tem, de acreditar que a máquina, por estar realizando cálculos matemáticos, por ser baseada numa espécie de lógica cartesiana, em que, portanto, mais objetiva e menos emocional, ela não estaria sujeita a nenhum tipo de preconceito ou discriminação ou valores espúrios. Isso não é verdade, né? A máquina ela reflete os dados do treinamento, né? Tem um princípio de inteligência artificial muito famoso, se chama garbage in, garbage out. O lixo que entra é o lixo que sai. Então, se você treina a máquina com dados que são enviesados, que são preconceituosos, a máquina vai reproduzir isso. Os programadores tentam diminuir esses vieses, mas ainda assim existem muitas demonstrações de que a máquina continua reproduzindo determinados estereótipos da sociedade. Primeiro que ela tem um viés de inglês, né? Ela foi treinada massivamente com dados em inglês e, portanto, se você perguntar alguma coisa sobre medicina que seja, por exemplo, das tribos da Amazônia, ela não vai saber, porque a não ser que tenha algum texto em inglês sobre aquilo. E, portanto, um viés ocidental também, que é onde o inglês basicamente está sendo produzido. Você vai ter também vieses de gênero e de estereótipo raciais. Por exemplo, se eu peço para a máquina faça a imagem de uma pessoa que trabalha com medicina, é quase certo que o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta vai fazer uma imagem de um médico homem branco, né? Raramente ele vai colocar uma mulher, né, nessa posição, ou uma pessoa negra. Faça a imagem de uma pessoa que trabalha com enfermagem, aí já vai ser uma mulher branca, né, não vai ser uma mulher negra. Então ela tem esse viés de estereótipo. Tem outros experimentos que eu acho bem interessante, que se você... Isso já foi mitigado, mas no início, né, das ferramentas, se você pedisse para o ChatGPT escrever uma carta de recomendação e você se apresentasse como Maria, nesta carta de recomendação, a máquina iria gerar atributos relacionados à sociabilidade. É uma pessoa que ajuda muito, uma pessoa afetiva, é uma pessoa que consegue ter, né, um senso comunitário, um senso social maior do que a média. Então ela enalteceria qualidades sociais e de cuidado e de ajuda, né, de auxílio desta Maria. Se você desse o mesmo prompt e trocasse Maria por João,
os atributos que a máquina ia ressaltar era de inteligência, de capacidade, de liderança, né? E, portanto, estaria refletindo a ideia de um preconceito humano de que as mulheres são mais afetivas, os homens são mais líderes. Mas aí tudo isso dependendo do que ela Dos tem padrões, como base, né? dos padrões de aprendizado. É. Ela aprendeu nos padrões humanos. Isso, então, ela reproduz isso. Tem um outro experimento que eu acho muito interessante, porque as máquinas hoje, sobretudo o ChatGPT, Claude, elas têm uma espécie de viés, não vou dizer de esquerda, porque o conceito de esquerda e direita é muito fluido. Mas ela tem um viés, por exemplo, pró-meio ambiente, ela tem um viés anti-armas, ela tem um viés pró-liberdade de escolha, ela tem vieses que se alinham ao posicionamento dos democratas nos Estados Unidos, né? Ela tem esse viés e, portanto, um viés anti-republicano, anti-conservador, né? Anti-Trump. Porque no aprendizado dela foram colocados esse tipo de Pode ser por padrão, né? por dois motivos. Ou porque os textos que ela viu no passado, majoritariamente, reproduziam esses valores né? Pense, por exemplo, que uma das principais bases de aprendizado da máquina foram artigos científicos e artigos de jornal, por exemplo, New York Times, New Yorker, cujos colunistas são, né, pretensamente mais democratas, são antirrepublicanos. Então isso fez com que, pela frequência, a máquina assumisse esses valores, ou então, né, numa fase de treino que a gente chama de feedback humano. A máquina tem duas fases, uma que ela só olha textos e não tem nenhuma supervisão humana, e outra em que um ser humano vai dizendo, gostei dessa resposta, não gostei, gostei, não gostei. Se esse ser humano que está dizendo que gostou da resposta for democrata e tiver uma matéria lá elogiando Trump, ele vai dizer, não gostei dessa. E aí isso vai gerar esse viés político da máquina, ideológico, em favor de determinados valores. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, com base nisso, os pesquisadores que são muito criativos na hora de pensar em experimentos, fizeram o seguinte experimento. Eles fizeram um texto sobre migração, né, imigração, né, e era um texto que tinha componentes dúbios, que não eram muito claros sobre ser a favor ou contra a imigração, e eles pediram para a máquina avaliar. Só que em um cenário, eles disseram que esse texto era escrito por um partido ambientalista, que é um partido que a máquina gosta. No outro, mesmo texto idêntico, foi dito que o texto foi escrito por um membro do Partido Radical de Direita, né, que é da extrema-direita europeia, digamos assim. E era o mesmo texto. E ele avaliou positivamente o texto escrito pelo Partido Ambientalista e disse, olha, esse texto aqui tem muito componente errado. Na hora que você disse que ele era escrito, né, por um membro do Partido Radical da extrema-direita americana ou europeia, a máquina já foi atrás de olhar os defeitos, né? Ela focou nas falhas e, portanto, deu uma nota mais baixa ao texto escrito, né, pelo partido, né, pelo membro do Partido Radical de Direita, né, comparando com o mesmo texto igual se ele tivesse sido escrito por um membro do Partido Ambientalista. Por enquanto, o ser humano ainda comanda. Não, porque o ser humano faz a mesma coisa. O ser humano comete o mesmo erro. Verdade, verdade. Inclusive, isso é uma replicação de estudos feitos com seres humanos. Tem um campo muito bacana que eu gosto muito, porque um dos meus interesses foram as ciências cognitivas e os viés cognitivos. E tem um campo hoje que se chama Psicologia das Máquinas, que estuda justamente, tenta replicar nas máquinas experimentos que são feitos com seres humanos para saber como a máquina reage a essa questão dos vieses, a essa questão do preconceito, a essa questão da intuição, né? E as primeiras impressões é que muitas das falhas cognitivas que o ser humano comete, a máquina também comete. Maravilha, professor. A gente teria aqui 3, 4, 5 horas para tratar desse tema. Lógico que a gente tem questão do tempo, o senhor é uma pessoa muito demandada. E, professor, você já estamos indo para a fase final, o senhor pode fazer suas considerações finais, e eu queria só que o senhor, nessas considerações finais, desse um conselho aí para o nosso público, que é majoritariamente estudante de Direito, né, e para ele se inserir nesse contexto todo, né, e fica à vontade, professor. Bacana. O conselho que eu daria é que, para quem é jovem, hoje em dia deixou de ser uma brincadeira. É para levar a sério o aprendizado
da inteligência artificial generativa. É uma ferramenta que não pode ser usada como uma muleta. Isso é muito importante para os jovens. A inteligência artificial generativa, ela criou uma facilidade de produção de conhecimento, né, e de análise de textos longos, que gera um comodismo intelectual, né? Um comodismo de dizer, eu não preciso mais aprender a escrever porque a máquina vai escrever por mim. Eu não preciso mais ler um texto, um livro, porque a máquina resume e me dá um overview muito preciso. Ela traz o lado bom, também tem esse Tem. Aí a pessoa que tem esse raciocínio, que é o raciocínio da preguiça, e que usa a ferramenta como muleta, tende, com o passar do tempo, a ter a sua cognição atrofiada. Ou seja, vai reduzir as suas habilidades, o seu conhecimento, vai ser incapaz de pensar por conta própria. E a ferramenta, né, a inteligência artificial generativa, ela é muito poderosa quando você tem uma mente pensante, uma mente crítica, uma mente que é capaz de direcionar, controlar e revisar o que ela faz. As habilidades que hoje em dia são mais essenciais para usar a máquina é o pensamento crítico, para desconfiar a máquina, é a habilidade de dominar o conhecimento de fundo para direcionar ela corretamente e a habilidade de saber se comunicar com a máquina, né, de conseguir ter o senso, por exemplo, de estabelecer qual é o estilo e entender estilo de escrita para que o texto saia de acordo com o que você quer. E o mais importante, para na hora de você receber o texto da máquina, você ser capaz de fazer uma revisão, ser capaz de, numa interação homem-máquina, numa simbiose, melhorar o texto da máquina. O ser humano que consegue melhorar o texto da máquina é aquele que vai conseguir dar um salto, né, em termos profissionais. Então, hoje, repito, inteligência artificial generativa não é mais uma hype, não é mais uma brincadeira, que era antigamente, não é uma ferramenta de trapaça, ela é um grande diferencial competitivo. Quem domina corretamente essa ferramenta, quem tem um controle da ferramenta, quem tem um poder de direcionar a ferramenta, entende como ela está funcionando, sabe de todas as suas potencialidades, sabe de todos os seus limites, sabe conversar com a máquina, sabe construir prompts, sabe dar comandos efetivos, esse profissional, ninguém segura ele. Seja para ser contratado, seja para conseguir construir coisas por conta própria, né? Evoluir livremente a partir do que a máquina é capaz de proporcionar. Então a minha dica que eu faço, assim, a frase final é: não usem essas ferramentas como muletas, usem elas como asas para o pensamento, porque aí você vai muito mais longe, muito mais rápido e com muito mais alto. Maravilha. Vocês viram aí que o assunto hoje foi altamente interessante. Tenho certeza que eu aprendi muito aqui, professor. Agradeço já a sua colaboração aqui para a gente difundir o conhecimento jurídico, questão das IAs. E você aí que está nos assistindo, por gentileza, curta, comente, compartilhe aqui esse conteúdo para a gente atingir o maior número de pessoas e a gente difundir conhecimento jurídico pelo mundo. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, professor. Só lembrando que tem a questão do cupom. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vocês vão ter acesso direitinho a isso aí. A gente vai difundir nas redes sociais também do grupo. Um abraço a todos, até a próxima.